Um simples telefonema para o Pentágono foi o estopim que virou tudo de cabeça para baixo, destruindo reputações, revelando verdades inconvenientes e provando que a injustiça não consegue se esconder para sempre. Aquela deveria ser apenas mais uma viagem tranquila por uma parte esquecida da Louisiana. Um lugar daqueles que a maioria só atravessa a caminho de algum lugar mais importante. Para a General Naomi Ellsworth, era só mais um item na agenda. Nada de escolta, nenhuma sirene, nenhuma cerimônia. Apenas ela, um carro alugado e um compromisso inadiável. Tinha uma reunião confidencial marcada na base aérea de Barksdale e zero tempo para distrações. Mas em algum ponto, entre Lake Charles e Shreveport, perto de uma cidadezinha quase invisível chamada Mosswood, Naomi percebeu que o sinal do seu telefone seguro estava sumindo. Ela precisava fazer aquela ligação, não depois, não em alguns minutos, mas naquele exato momento. Foi aí que avistou um posto de gasolina antigo e meio caindo aos pedaços. Kelly's Fuel and Food. O terreno era rachado. A aparência deixava a desejar, mas servia. Estacionou discretamente perto da lateral do prédio, longe da entrada, onde um grupo de moradores locais encostados em caminhonetes conversava, suando no calor abafado do sul. Naomi não deu importância. Para ela, era só um canto para um pouco de privacidade. Pegou seu aparelho seguro, deu alguns passos em busca de melhor recepção e levou o telefone ao ouvido. General Ellsworth, verificando identidade, iniciando o briefing, disse com a voz firme, num tom frio e profissional. Do outro lado, o oficial do Pentágono começou de imediato. Movimentações sensíveis, ordens sigilosas, informações que só um punhado de pessoas no mundo podia acessar. Naomi mantinha o olhar atento, examinando os arredores do jeito que aprendeu a fazer, discretamente, mas sempre alerta. Algumas cabeças se viraram perto da bomba de gasolina. Ela não se parecia com o tipo de pessoa que costumava parar por ali, sem uniforme, sem crachá, apenas jeans, tênis verde-oliva, uma jaqueta leve e um boné cobrindo os cabelos trançados. Uma figura comum, do jeito que ela preferia. Mas nem todo mundo via desse jeito. Lá dentro, atrás do balcão, Paula Sweeney observava em silêncio. Meados dos 50, coque apertado, olhar desconfiado de quem carrega décadas de julgamento no rosto. Para Paula, Naomi não era uma oficial condecorada, nem uma mulher em missão. Ela viu o que queria ver. Problema. Sem pensar duas vezes, Paula pegou o velho telefone fixo e ligou para a delegacia de Mosswood. Do outro lado do balcão, Paula Sweeney falava baixinho ao telefone, tentando não chamar a atenção dos clientes que circulavam pela loja. Sim, tem uma mulher aqui fora. Comportamento estranho. Talvez envolvida com drogas ou sei lá o quê. É melhor alguém vir dar uma olhada. Ela desligou antes que o atendente da central pudesse fazer mais perguntas. A poucos quilômetros dali, 2 policiais entediados ouviram o chamado pelo rádio. Trocaram olhares, suspiraram e reviraram os olhos. Nada de emocionante jamais acontecia em Mosswood, e justamente por isso, qualquer sinal de confusão parecia um convite para agitar o dia. Em questão de segundos, colocaram seus óculos escuros, entraram na viatura e pisaram fundo, indo direto para o posto. Enquanto isso, Naomi ainda estava ao lado de seu carro, tentando manter o foco em uma conversa crítica. O Pentágono estava transmitindo informações sensíveis em tempo real. Ordens que não poderiam ser adiadas ou mal interpretadas. Ela não fazia ideia de que um verdadeiro problema já estava a caminho. Assim que estendeu a mão para confirmar os próximos passos da missão, algo chamou sua atenção. Luzes piscando refletiam nas janelas do posto. Tudo ao redor pareceu parar por um instante. A viatura invadiu o terreno de cascalho, pneus cantando, poeira voando. Naomi abaixou o telefone com calma, olhando discretamente para os flashes vermelhos e azuis. 2 policiais saltaram do carro antes mesmo de ele parar por completo. O mais alto, Randall Cooper, uns 35 anos, aparência dura e corte militar,
Foi o primeiro a reagir. Com um movimento rápido, soltou o coldre da arma. Ao lado dele, Shah Delaney, mais novo e visivelmente ansioso, imitava cada movimento do parceiro. Os dois tinham a postura de quem esperava encontrar confusão. Naomi sentiu a tensão no ar aumentar, como se o próprio ambiente prendesse a respiração. Com controle absoluto, colocou o telefone seguro sobre o capô e levantou as mãos, mantendo as palmas bem visíveis. Sua voz saiu firme, medida, exatamente como aprendera em West Point. "Boa tarde, senhores. Em que posso ajudar?" Cooper respondeu sem rodeios. "Carteira e registro, agora." Naomi deu um passo à frente lentamente e levou a mão com cautela ao bolso de trás. "Claro, oficial. Minha identificação está bem aqui. Sou a General Naomi Ellsworth, das Forças Armadas. Estou em missão oficial." Delaney soltou uma risada debochada. "General? Essa é boa." Naomi manteve a calma e puxou seus documentos. Credenciais militares, ordens de viagem federais, tudo em ordem. Estendeu os papéis com firmeza na direção deles. Cooper arrancou os documentos da mão dela sem dizer nada. Deu uma olhada rápida e balançou a cabeça. "Falsos", afirmou, jogando as credenciais no capô como se fossem um panfleto velho. Pela primeira vez, Naomi piscou, surpresa. "Senhor, eu garanto que..." "Silêncio", cortou Delaney. "Você acha que pode nos enganar, mocinha? Escolheu a cidade errada para isso." Uma pequena multidão começava a se formar. Clientes, frentistas e motoristas curiosos que tinham parado apenas para abastecer, mas decidiram ficar para ver onde aquilo ia dar. Alguns cochicharam, outros riram, mas ninguém se aproximou. Naomi estava sozinha. Cada célula do seu corpo gritava para manter a calma, como seu treinamento exigia. Mas seus instintos diziam outra coisa. Aqueles policiais não estavam ali para ouvir. Já tinham decidido quem ela era, ou pior, o que ela não era. Ainda assim, ela tentou mais uma vez. Voz firme, postura controlada. "Entre em contato com seu supervisor. Você está cometendo um erro grave." Cooper já estava com as algemas nas mãos. Mandou que ela se virasse mãos para trás. Naomi permaneceu imóvel. Não em desafio, mas porque algo dentro dela se partiu. Um peso antigo se soltou no peito. "Eu sou general do Exército dos Estados Unidos", disse com a voz cortante. "Você está me detendo ilegalmente." Cooper soltou uma risada alta, zombeteira, alta o bastante para ecoar entre as bombas de gasolina. "Ah, claro, e eu sou o presidente. Vira logo." Antes que Naomi pudesse responder, Delaney agarrou seu braço. Cooper torceu o outro. As algemas estalaram em seus pulsos, apertadas demais. Naomi cerrou os dentes, engolindo a humilhação que subiu quente, como uma onda. Atrás dela, o celular seguro, ainda conectado diretamente ao Pentágono, escorregou e caiu no chão. Do outro lado da linha, vozes começaram a gritar seu nome. Mas os policiais não ouviram, ou simplesmente não se importaram. Cooper empurrou Naomi contra o carro alugado com força, fazendo a lataria vibrar. Pequenos murmúrios correram pela multidão que se formava. "Pegamos ela", disse Delaney, como se tivessem ganhado um troféu. Naomi, respirando com dificuldade, manteve os olhos fixos na vidraça suja do posto de gasolina Kelly's. O reflexo dela estava quebrado pela poeira e gordura do vidro, e por um segundo ela não era mais uma general, nem mesmo uma pessoa. Só mais alguém que podiam empurrar e prender porque queriam. Mas enquanto isso, os alarmes no Pentágono já estavam disparando, e o desaparecimento de Naomi Ellsworth não ficaria ignorado por muito tempo. Na central, em Washington, D.C., a chamada segura passou de estranha a crítica em menos de um minuto. O tenente-comandante Bryce Henley, sentado diante de um painel de monitores, olhou fixamente para a linha piscando com o nome Jenner Ellsworth. O áudio era um caos. Gritos, barulhos de briga, frases embaralhadas, e então só estática. Bryce se inclinou para o microfone.
General Ellsworth, aqui é a central de operações. Copia? Nenhuma resposta. Ele virou-se para o seu supervisor, a coronel Dana Sharp, que já cruzava o salão com pressa. Rastreie a localização dela agora, ordenou ela, com a voz cortando o barulho do centro de comando. Em segundos, todos estavam em alerta. O técnico puxou a imagem de um ponto piscando no mapa. E não era nem perto da base. Era um posto de gasolina na saída da rodovia 171, em Mosswood. Um lugar tão pequeno que quase ninguém no Pentágono sabia que existia. Sharp se inclinou por cima do ombro de Bryce, a mandíbula tensa. Coloque a segurança de Barksdale na linha e me conecte com a JAG. Se algo aconteceu com a Naomi, vamos agir. Agora. Voltamos para Mosswood. Enquanto isso, Naomi estava sentada no meio-fio, algemada, com as costas apoiadas contra a parede da loja de conveniência. Qual é seu nome de verdade? Perguntou Delaney, pairando sobre ela feito um vulto. Para quem você trabalha? Naomi soltou o ar lentamente pelo nariz. Vocês têm minha identificação, minhas ordens de viagem. Tudo o que precisam está bem aí. Cooper bufou. Senhora, você está a 2 segundos de ser presa por obstrução. Não força, respondeu Naomi, sem alterar a voz. Ela não ia dar o prazer de vê-los ganhando. Com o canto do olho, notou as pessoas ao redor começando a filmar com os celulares. Sussurros aumentavam, e então a gerente do lugar, Paula, apareceu na porta, braços cruzados, sorrindo como se aquilo fosse um show ao vivo. A situação estava fugindo do controle e ninguém fazia nada. De repente, o rádio de Delaney chiou. Unidade 3, confirme a detenção do suspeito. Cooper pegou o rádio do cinto. Afirma, feminino, início dos 40, se recusando a cooperar. Houve uma pausa. Atenção, o indivíduo está sinalizado. Repetindo, federal sinalizado. O Pentágono iniciou protocolo de contato de emergência. Aguardem instruções. Cooper ficou branco. Delaney perdeu o sorriso. Mas que... murmurou. Naomi continuou sentada em silêncio, olhando diretamente para eles. Cooper hesitou, tropeçando nas próprias mãos ao procurar a chave das algemas. Quando finalmente destravou, mal conseguiu encarar Naomi. Disse algo entre desculpa e senhora, mas não teve coragem de completar. Naomi se levantou devagar, flexionando os pulsos marcados pelo metal. O silêncio tomou conta da multidão. Até Paula deixou de sorrir. Naomi pegou o telefone do chão. Tela trincada, conexão perdida, dados sensíveis, talvez comprometidos. Ela olhou direto nos olhos dos dois. Vocês vão se arrepender disso. A voz dela saiu baixa, firme. Não amanhã, hoje. Cooper abriu a boca pronto para discutir, mas não teve chance. Um novo conjunto de luzes piscou no estacionamento. Não era polícia local. Eram SUVs pretos, pneus cantando no asfalto. Vieram direto da base aérea de Barksdale. Mas Naomi, ela não. Estava esperando ajuda. Ela já estava se preparando para o que vinha a seguir, diante das portas que se abriam nos veículos escuros. As portas se abriram quase ao mesmo tempo, como em uma cena de filme, só que ali não havia nada de cinematográfico. Era tudo real, urgente. Os oficiais da base aérea de Barksdale saíram dos SUVs com passos firmes, olhos tensos e comandos diretos, sem cumprimentos, sem cerimônia. À frente da equipe vinha o tenente-coronel Darren Mosley, quarentão, olhar afiado como navalha, expressão de quem não veio fazer amigos. Ele cruzou o estacionamento com uma pasta debaixo do braço, focado como um míssil em Naomi. General, Ellsworth, a senhora está ferida? Ele perguntou, a voz ressoando no silêncio pesado. Naomi fez que não com a cabeça. Nada grave, coronel. Arranhões, só. As feridas maiores foram nas carreiras deles. Cooper e Delaney engoliram seco. Estavam percebendo tarde demais o tamanho da encrenca.
Os seguranças da Força Aérea se moveram em sincronia, cercando Naomi em segundos e criando uma barreira entre ela e os policiais locais, tudo sem dizer uma palavra. Mosley então virou para os oficiais de Mosswood, com o rosto duro como pedra. Vocês estão sendo oficialmente afastados sob investigação federal. Qualquer outra ação pode ser interpretada como obstrução de justiça. Cooper gaguejou. Nós não sabíamos quem ela era. Isso não é desculpa, cortou Mosley. Os documentos estavam bem ali. Vocês tinham tudo o que precisavam. Delaney tentou bancar a durona. Ela ainda estava agindo de forma suspeita. Mosley olhou para ela em silêncio e então disse com voz firme, quase amarga: Você viu uma mulher negra ao telefone e tomou uma decisão. Essa escolha vai te assombrar pelo resto da vida. Enquanto isso, a equipe da Força Aérea colocava Naomi no SUV com todo o cuidado, como se ela fosse uma autoridade. Porque ela era. Ela se acomodou, olhou uma última vez para fora. Viu Cooper limpando o suor da testa, trêmulo, e Paula fugindo para dentro da loja como quem foge da verdade. Naomi não disse nada. Só observava a estrada que se estendia diante dela. Seus pensamentos iam mais rápido que o carro. O silêncio foi quebrado por Mosley. O Pentágono já está coordenando uma investigação completa. A Divisão de Direitos Civis vai tornar isso público, querendo Mosswood ou não. Naomi permaneceu firme. Nem um sorriso, nem um aceno. Apenas respondeu. Eles deviam saber melhor. Mosley concordou com a cabeça. E vão aprender o que significa serem vistos pelo que realmente são. O comboio acelerou, deixando para trás os campos e os postes telefônicos curvados. Naomi seguia para a base onde sua autoridade e sua dignidade seriam finalmente respeitadas de novo. Mas ela sabia, a verdadeira luta estava só começando. E dessa vez, o país inteiro estaria assistindo. Antes mesmo de ela terminar o relatório em Barksdale, o vídeo já estava nas redes, uma gravação tosca de celular mostrando 2 policiais algemando uma mulher negra que, sem gritar ou resistir, apenas dizia calmamente que era uma general americana. Não houve violência, só a humilhação crua de quem é ignorado por arrogância alheia. Na manhã seguinte, o vídeo já tinha se espalhado como fogo. E Mosswood não era mais só um ponto esquecido no mapa da Louisiana. Era como se o coração da nação batesse mais forte e com raiva. As redes sociais explodiram com indignação. A história se repetia, uma figura respeitada, ignorada por causa da cor da pele. Comentadores balançavam a cabeça com desgosto. Líderes dos direitos civis foram diretos, chamaram de racismo, abuso de poder. Até associações de veteranos, normalmente avessas a declarações políticas, se pronunciaram, exigiam justiça para General Ellsworth. Enquanto isso, em Mosswood, o departamento de polícia tentava conter a tempestade. O chefe Vernon Grady, mais acostumado a caçar veado do que a lidar com câmeras, suava sob seu chapéu de cowboy diante de um mar de microfones. Lamentamos o mal-entendido, disse ele gaguejando, desviando o olhar dos repórteres. Informou que os 2 policiais estavam em licença administrativa, aguardando investigação. Mas a atmosfera era densa. Um jovem jornalista de Baton Rouge o cortou. Chefe Grady, como 2 oficiais treinados, não reconheceram credenciais militares claras. A raça teve influência? Grady hesitou. Murmurou algo sobre identidades trocadas e tensão no momento. Mas todos ali sabiam. O departamento não tinha defesa. Em poucas horas, os nomes de Cooper e Delaney vazaram online, seguidos por denúncias antigas de uso excessivo de força varridas para debaixo do tapete até então. Mas não agora. Advogados de direitos civis de Nova Orleans e Washington entraram com ações formais em nome de Naomi. O Departamento de Justiça iniciou uma investigação independente.
Até o governador se pronunciou, chamando o caso de uma falha vergonhosa contra uma heroína nacional. Aquilo não era mais só sobre Naomi. Era sobre todos que já foram desacreditados, humilhados, ignorados por usarem o uniforme errado, pela cor da pele, por uma suposição alheia que virou sentença. Em Barksdale, Naomi se mantinha firme. Advogados, representantes do Pentágono, até a Casa Branca pediam atualizações. Ela respondia com a mesma voz firme que usava em zonas de guerra. Mas sozinha, em seus aposentos, o peso daquilo a esmagava. Não porque fosse surpresa, mas porque, depois de todas as medalhas, de todo o sacrifício, bastou um estacionamento empoeirado para provar que nada disso a blindava. Ela passou a vida enfrentando batalhas. Não seria essa que a faria recuar. Mas se fosse falar, faria do seu jeito. Não por ela apenas, mas por cada rosto calado à espreita nas sombras, esperando alguém romper o silêncio. A coletiva de imprensa estava marcada para o meio-dia de sábado, em frente aos portões da base aérea de Barksdale. As câmeras já se alinhavam em filas apressadas e precisas. Microfones empilhados em camadas, repórteres cochichando ao telefone. O ar estava denso, quente, vibrando com um tipo diferente de energia, a de quando o país sabe que está prestes a ouvir algo que vai marcar sua história. Algo grande estava prestes a acontecer. Naomi Ellsworth se posicionou atrás do pódio, usando seu uniforme completo pela primeira vez em meses. As medalhas reluziam no tecido azul escuro, seus ombros erguidos, o olhar firme. Ela não estava ali para agradar ninguém. Não estava ali para suavizar verdades. Coronel Mosley se mantinha à vista, braços cruzados, atento como um guarda silencioso. Alguns altos funcionários do Pentágono estavam ao lado dele com expressões sérias. Tinham entregado a Naomi um roteiro cuidadosamente montado. Palavras incalculadas, um caminho seguro por entre um campo minado. Ela recusou com educação. Quando Naomi começou a falar, sua voz cortou o ar quente e pesado como uma lâmina. Nem o tráfego ao fundo, nem os cliques das câmeras conseguiam abafar suas palavras. Meu nome é General Naomi Ellsworth, ela declarou. Servi este país por 29 anos. Treinei soldados, liderei equipes, aconselhei presidentes, defendi os princípios da Constituição. Ela fez uma pausa. Ontem, em Mosswood, Louisiana, nada disso importou. As palavras ficaram suspensas no ar e todos sentiram o peso delas. Não fui julgada pelo que fiz, nem pelo uniforme que conquistei. Fui julgada pela cor da minha pele e pelas suposições que isso ainda desperta. Canetas se apressaram sobre os blocos, mas Naomi não falava para jornalistas. Ela falava com quem assistiu aquele vídeo e sentiu um nó no estômago, porque já viveu algo parecido. Não estou aqui por um pedido de desculpas, ela disse com firmeza. Estou aqui porque ficar em silêncio não é uma opção. Responsabilidade importa. Respeito importa, dignidade humana importa, e nada disso deve depender da ignorância ou preconceito de alguém. Atrás das câmeras, moradores da cidade, famílias negras de veteranos e estudantes seguravam cartazes, escritos à mão. Naomi reconheceu rostos, alguns sérios, outros esperançosos, todos esperando por algo raro, justiça com coragem. Essa não é uma história nova, continuou. A injustiça muda de rosto, mas nunca foi embora. Ela só continua viva quando as pessoas desviam o olhar. Ela concluiu sem teatrinhos, sem frases ensaiadas, apenas com a verdade. Eu não fui humilhada ontem. Eles foram. E a história vai lembrar disso. Sem esperar perguntas, Naomi se afastou do microfone. Os aplausos começaram tímidos, depois cresceram, tomaram forma, vibraram com verdade. Ao voltar para a base, ela não acelerou nem desacelerou. Caminhava com seu passo constante, carregando mais do que sua própria dor. Ela carregava histórias de muitos.
Sabia que o mundo não mudaria de um dia para o outro, talvez nem em sua vida, mas talvez, só talvez, alguma coisa começasse a mudar porque ela escolheu não se calar. Quando você é tratado com injustiça, sua voz é a sua arma mais poderosa. Fale, mesmo que a voz trema. A força está justamente em não se esconder. Se você acredita em dignidade e justiça, compartilhe esta história. Denuncie, nomeie o que é errado. A mudança começa quando alguém se recusa a baixar os olhos.